Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Uma influenciadora e seu namorado decidiram viajar de carro pelos Estados Unidos. Eles registravam tudo em vídeos e fotos e iam postando nas redes sociais. Até que algo muito grave aconteceu e o mundo inteiro parou para acompanhar. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E esse é o caso do desaparecimento de Gabby Petito. Você prefere ouvir os seus podcasts favoritos sem comercial? Então a gente te apresenta o Amazon Music Unlimited, que é sem interrupções. E o Amazon Music está oferecendo 5 meses grátis de assinatura para você ouvir sem anúncios as suas músicas favoritas e os podcasts. Vai lá conferir a promoção, é amazonmusic.com.br. Só que é por tempo limitado, tá? Só vai até o dia 21 de julho de 2024. Apenas para novos clientes, aplicam-se termos e condições. Gabriel Venora Petito nasceu em 19 de março de 1999, em Blue Point, que fica em Long Island, em Nova York. Seus pais eram Joe Petito e Nicole Smith, mas eles se separaram quando ela ainda era pequenininha. A Nicole tinha só 20 anos quando teve a Gabby. Ela era bem novinha. E elas tiveram um vínculo muito forte desde que ela nasceu. E depois disso, os pais foram cada um para um canto, tal, e começaram relacionamentos com outras pessoas. A Gabby cresceu na mesma cidade com a sua família, dividindo a rotina entre as casas, da mãe e do pai. E ela era muito conhecida por ser amigável, sorridente. Os pais dela diziam que ela tinha algo mágico, assim, que parece que todo mundo gostava dela. Ela sempre teve uma ótima relação com a madrasta e o padrasto, os novos casamentos aí, assim como os seus novos irmãos. Ao todo, a Gabby tinha 6 irmãos e ela era a mais velha deles. Quando ela estava com uns 14 anos, ela chegou a fazer um videoclipe com os seus irmãos Joe e Derek. A música desse clipe era um tributo às vítimas de um tiroteio numa escola dos Estados Unidos que tinha acontecido em 2012. E a Gabby também era muito boa de desenho, ela amava desenhar. Ela até fez um autorretrato que foi exibido na feira de arte quando ela estava no colegial, aquelas coisas assim, que quando você é criança é o auge, né? Sim, Tipo, a feira da escola, essas né? coisas. Fala muito. E aí chegou 2014, nessa época ela estava no ensino médio, e a Gabby conheceu um garoto chamado Brian Laundrie. Eles ficaram amigos, mas não demorou muito para começar um relacionamento. O Brian era só 1 ano mais velho que a Gabby. A família dela conheceu ele logo quando o namoro começou. Ele era super educado, respeitoso. Ele também brincava com as irmãs mais novas dela. Era tudo muito tranquilo, assim. Só que uns amigos da Gabby achavam que a relação era meio tumultuada. A galera nunca sabia se eles estavam juntos ou se eles tinham terminado, por exemplo. Aquela coisa de vai e volta o tempo todo, sabe? E eles falavam que era meio comum eles darem um tempo e depois voltar. E ele também tinha muitos ciúmes da Gabby em várias situações e dava pra perceber isso quando saía com eles. Só que a Gabby sempre dizia pros amigos, pra família, que o Brian era um ótimo namorado e que eles sempre se resolviam no fim das contas. O Brian era 1 ano mais velho, então ele se formou antes da Gabby. Só que logo depois que ele pegou o diploma, eles terminaram de uma forma mais definitiva. E mais, o Brian e a família se mudaram para Flórida em 2016. A Gabby continuou estudando e depois de se formar no colégio, decidiu se mudar de Long Island e sair da casa dos pais. Foi assim que em 2017 ela começou a morar em outro estado, em Carolina Beach, lá na Carolina do Norte. De setembro de 2017 a janeiro de 2019, a Gabby trabalhou como garçonete de um restaurante chamado Smoke on the Water, que nem a música, né? Era um lugar bem pacato, ela gostava da rotininha da vida dela e tal, e ela até chegou a se aplicar para entrar na faculdade de Cape Fear, que ficava ali na região, mas apesar dela, ter se inscrito, assim, ela acabou não levando muita ideia para frente e resolveu continuar com o trampo de garçonete. Até que o Brian apareceu de novo e eles reataram o namoro em março de 2019. Aí, ela então decidiu voltar para Blue Point naquele ano e conseguiu um emprego num café da cidade, que foi a cidade que ela sempre viveu originalmente. E era bom ela estar em casa, voltar a ver os amigos da escola, ter a família mais por perto e tal. A gente não encontrou muitas informações sobre o Brian nessa época e nem como foi essa reaproximação dos dois. O que a gente sabe é que a família dele tinha se mudado para a Flórida mesmo e talvez ele voltou ali para Blue Point em algum momento.
E foi aí nessa época que ele e a Gabby se reaproximaram. Tanto que logo depois eles decidiram ir pra Flórida para morar com os pais do Brian. Só que é importante a gente falar que as fontes divergem aí sobre essa fase da Gabby. No documentário que tem no Prime Video, The Murder of Gabby Petito, Truth, Lies and Social Media, os pais da Gabby falam que eles se mudaram para a Flórida em 2020, só que tem outras fontes, como do livro Van Life Nightmare, falam que eles se mudaram para lá em 2019, né, como a gente contou aqui. Enfim, ao longo de 2019, os dois conseguiram empregos na mesma empresa, que era um supermercado chamado Publix. É uma rede grande que tem várias lojas lá nos Estados Unidos. E a Gabby trabalhava como técnica de farmácia e o Brian trabalhava mais no supermercado. Para alguns amigos da Gabby, a relação deles ainda era estranha, porque eles achavam o Brian bem controlador, assim. Por exemplo, ele não queria que a Gabby trabalhasse, tipo, nada. Só que, como eles trabalhavam no mesmo lugar, era uma forma, né, do Brian ficar ali de olho nela, alguma coisa assim. Uma amiga disse que não tentava julgar o namoro deles, né, mas ela sabia que tinha algo errado ali. Essa pessoa também disse que quando a Gabby saía sem ele, ela ficava mais normal, assim, diferente, que ela ficava mais soltinha, mais ela mesma. A Gabby, especialmente, tinha um espírito de aventureira. Ela queria muito conhecer melhor os Estados Unidos. E o Brian também queria fazer uma longa viagem numa van para conhecer o país e diferentes parques nacionais. A ideia deles era mais ou menos essa: trabalhar bastante e guardar dinheiro para viajar juntos. Então era isso, né? Eles viviam na casa dos pais do Brian e eles trabalhavam em período integral. Até que veio a pandemia, né, em 2020, e eles se demitiram logo no início daquele ano por conta dos riscos da Covid. Só que um tempinho depois, a Gabby decidiu voltar a trabalhar para juntar mais grana. Só que o Brian não gostou dessa ideia, assim. Só que não era por conta da pandemia. Uma amiga da Gabby disse que era por ciúmes, que agora nesse novo emprego, né, que ela tava, que era um restaurante da Taco Bell, que ela tava sozinha, então, tipo, ele não podia, né, ficar ali vigiando, não podia mais ficar de olho nela. E como a gente comentou aqui, o Brian sentia ciúmes, era muito mais que ciúmes, né, gente? Você querer, eh, né, tipo, que decidir onde a pessoa vai trabalhar pra você estar de olho nela, acho que Nada a ver, né? está um pouco não, né, está além, é um abismo de ciúmes, né. Ciúmes é: "Poxa, eu não gostei que você olhou pra fulano desse jeito, Que vamos também já não, né? conversar". É, mas dá pra conversar e tal, sabe. Isso aqui já é uma manipulação, um controle, é bem descabido. É inaceitável dentro de um relacionamento, mas, enfim, era como estava acontecendo, e essa foi uma situação que inflamou ainda mais esse sentimento que ele estava tendo, né, porque agora ela estava trabalhando ali num lugar que ele não poderia estar. E aí ele queria, né, se apressar para organizar essa viagem logo entre os dois. Em 17 de março de 2020, a Gabby completou seus 21 anos. Então, nos Estados Unidos, ela virou uma adulta, né? Uma oficialmente adulta. Nessa mesma data, ela postou uma foto no Instagram comemorando um ano de namoro também com o Brian. Namoro, assim, mais, né, oficial, sério. Naquela época, ela começou a postar bastante fotos, bastante vídeos nas redes sociais, e eram fotos bem bonitas, assim, e ela foi virando uma influenciadora aos poucos. As pessoas começaram a curtir o jeito do conteúdo dela, né? Ela viajava muito ali pelas praias dos Estados Unidos. Ela e o Brian também viajavam um pouco ali, mas aquela viagem, né, era uma grande viagem que eles estavam esperando muito, né? E a pandemia acabou atrapalhando alguns planos, mas eles queriam fazer acontecer. Em julho de 2020, eles estavam já morando na Flórida há alguns meses e o Brian pediu a Gabby em casamento. Ela aceitou e escreveu no Instagram: "O Brian me pediu em casamento e eu disse sim. Você faz com que a vida seja surreal e todos os dias são um sonho com você." A mãe da Gabby questionou se era isso mesmo que eles queriam, né? Porque ela achava que eles eram muito jovens. Mas ela via que a Gabby realmente amava muito ele, fora que eles estavam muito apaixonados. Lá, eles decidiram que ia casar, né? Enfim. O que você faz quando o jovem decide que vai casar? Se você fala que não, ele vai lá e casa. Então, não adianta falar também, sei lá. E já o pai, quando perguntaram sobre esse casamento lá no documentário, né, que eu já citei, ele e a esposa disseram: "Não falaremos sobre isso". Eles ficaram muito sérios, então foi uma coisa, Nossa, assim, bem estranho. bem estranha. É. Bom, o pai meio que queria que a Gabi seguisse a carreira nos moldes tradicionais e tal, mas ela não queria muito isso, ainda mais naquele momento que eles estavam vivendo e tal. Os planos da viagem foram tomando forma, eles compraram uma van branca e eles iam morar nela enquanto viajavam, e daí reformaram ela inteira. Colocaram um sofá-cama atrás, uma mesinha dobrável, tudo bem fofinho mesmo, bem organizado.
Cara, eu tô muito falando assim, enfim, uma coisa pessoal, mas, foi bem nessa época que eu fiquei muito vidrada nisso também. Eu acho que meu primo, né, ele estava se organizando pra viajar pelo Brasil, Hum, numa van, e era pra ser 2020. Eles tinham pedido demissão, se organizaram tudo. Foi ele e a esposa. E mesmo com o Covid, assim, eles decidiram ir, porque eles iam estar, tipo, isolados. isolados mesmo, eles iam só ficar em lugares abertos e tal, e aí eles acabaram fazendo. E desde então eu passei a consumir muito conteúdo sobre isso. Enfim, só quis falar Sobre o porque quê? Sobre a sobre van? pessoas, não, sobre pessoas que reformam um E carro ficam e viajando. saem viajando pelo mundo, Tem gente assim. que até vende a casa, aluga a casa, vai Sim, embora sim. e Eu sigo tem vários youtubers brasileiros que estão fazem isso. super grandes e que eles tá até meio famoso você fazer uma viagem até o Alasca, porque vários fizeram, assim, tipo, eu vi 5 canais fazendo. E só que imagina que do Brasil até o Alasca teve um que demorou 3 anos, teve um que demorou 4 por conta da pandemia, sabe. Hum. E aí que, enfim, eu adoro seguir eles, mas é complexo, né. Eu sempre Nossa, falo eu assim, jamais faria porque isso. cara, eu conseguiria fazer, assim, uns meses viajando, mas, tipo, morar num espaço muito pequeno com Pra uma outra pessoa, eu acho muito Não, complicado. imagina ficar 1 ano fazendo É, isso. eu acho muito complicado, porque e é por isso que eu quis até trazer esse assunto, porque eu sempre converso sobre isso, assim, com as pessoas e eu falo, viver dessa forma eu não conseguiria, eu preciso muito do meu espaço, do meu cantinho. Tipo, esse é um lugar que não dá pra você chegar e falar assim: "Ô, some daqui", Quero ler um livro sabe. sozinha, né. A não ser que eu criasse um sistema que, sei lá, eu vou ficar uma semana aqui de boa sozinha e depois a gente que deve ter casais que fazem isso, né, porque é muito pesado, é uma convivência vinte e Muito quatro forte. horas e é o trabalho também deles, porque muitos deles criam conteúdo pra vender, né, tipo, às vezes Pra pagar a fazem viagem. reportagem, matéria exato, pra pagar a viagem. Nem todo mundo consegue bancar uma viagem, muito menos eles conseguiriam, né, com o trabalho deles. Então, sendo novos, já numa situação dessa mais explosiva, sabe, tipo assim, não realmente não é um ainda mais na pandemia, que era um momento que estava todo mundo muito à flor da pele, com muito medo. Muito difícil mesmo. Era uma deci assim, né, quem sou eu pra falar isso, mas acho que é uma decisão muito, muito errada, nesse caso aqui. Mas enfim, apesar de tudo isso que eu falei, a Gabi amava essa van, ela era muito cuidadosa, ela gostava de ter tudo no lugar certinho, assim, as coisas dela, tal. E lá no nosso site, né, no modusoperandipodcast.com, a gente vai deixar uma foto pra vocês verem como é que era a van por dentro. Tipo, ela estava muito empenhada, né, nessa coisa de produzir conteúdo, ela estava crescendo no Instagram. E aí, pelo que os amigos da Gabi diziam, tal, o Brian também não curtia essa parte dela estar crescendo nas redes sociais, postar mais, enfim. Ele tinha muitos problemas com isso. Em um post no Instagram dele, ele escreveu: "Meu maior medo é um dia acordar e ver que tudo foi um sonho, porque é isso que parece desde o momento em que nos encontramos, até que a morte nos separe, ou até quando eu acordar." E, gente, essa é uma mensagem horrorosa. Tipo assim, isso não é uma mensagem de amor, sabe? Tipo. É que eu acho que ele quis assim, não pra passar pano, mas eu acho que ele quis dizer porque eles iam casar, né. Uhum. Que nem o padre fala, até que a morte os separe e tal. Eu proibi de falar isso no meu casamento, que eu acho esquisitíssimo isso. Meu, até que cada um Mas, queira, gente, pelo amor de Deus, né, sabe? a gente vai ficar junto Tipo, porque a gente porque a quer, gente quer, porque porque a vocês gente se escolheram ama. todos os dias. Exato, não porque a É, morte. sabe? Essa coisa Mas preguiça. assim, mas se você acredita nisso, tudo bem, pode. Também Não, pode, se quiser pode. não pode não. A Mabê não deixa, a Mabê vai Não, aparecer na porque sua senão casa. se você acreditar nisso, a outra Mas é que tem pessoa gente tem que é que se religiosa, né. não, sim, mas tipo, É que hoje em você dia já foi também, né. tipo, cara, o casamento é sobre as 2 pessoas estarem felizes, entendeu? Porque se você acredita que é só a morte que separa, aí você tem que matar, entendeu? Você enten Credo! mas é isso que Meu Deus, mas acontece. infelizmente a gente conta muitos casos assim, né. Essa que é Ah, aquele que é a caso visão. Mormon lá que a gente contou outro dia, né, Uhum. alguns meses Não, aí. vários casos de feminicídio é isso. É porque a Tipo, pessoa é acha porque que a não mulher pode quer se separar. separar, o cara não quer, porque criou essa história de que até a morte nos separe. Então, É, nada de morte, gente. não, por Separa porque favor. quiser. Tá tudo certo. Mas se tiver tudo bem, não separe. Exato, não precisa separar não, gente, tá feliz, fica junto. Ai, que surto Que esse momento. surto, Vamos lá. vamos lá. Em dezembro de 2020, a Gabi postou no Insta falando sobre a van, dizendo que era um jardim com rodas. Uma nova van significa novas aventuras, ela falou.
Em março de 2021, era a primavera lá nos Estados Unidos e eles finalmente começaram a viajar. E eles começaram por uma trilha no estado da Geórgia. A Gabby fazia aniversário em março, né? E ela comemorou o dia fazendo essas trilhas junto com o Brian. Eles amavam fazer trilha. Agora sim, comemorar o meu aniversário fazendo trilha. Mas quem gosta de trilha é legal. Olha, eu até Pô, faço imagina uma você trilha fazer uma curta. trilha foda com uma vista, sabe, no fim, assim. De meia horinha? Show. Amiga, a vista, geralmente quando a vista é bonita, a É uma trilha não subida. dura meia hora. Né? É que eu já fui pra Machu Picchu a pé, tá ligada, né? Você lembra Quê? disso? Eu fui pra Machu Picchu Como a pé. assim? Não daqui de casa. Que Do... susto. Não daqui do estúdio, no caso. Não, eu fui de Cusco, né? Sério? Sim, fui Que andando 4 loucura. dias. Que loucura, amiga. Sim, eu já andei o suficiente de trilha pra toda uma vida. É. Então, Não, mas ó, em Portugal eu fui num lugar que a gente fez uma trilha de 1 hora, tranquilinha, e era um lugar lindo. Então, 1 hora é show. Mas é que esse 1 hora é povo que show. gosta de trilha. É, Olha, se gosta liga, de a umas Gabi trilha tinha um grande. app chamado All Trails, que é tipo Uhum. todas as trilhas, e você registra suas trilhas lá, Sim. viciados em trilhas. Ah, sei lá, né? Mas enfim, cada um com seus gostos. Comentem aí se vocês entrem no nosso site, Modus Operandi Podcast, e falam: eu amo trilha, vou defender a trilha. Fala aí. Enfim. E esse app aí, então, registrava tudo o que eles faziam andando, né, nesses parques que eles passavam. E ela era bem organizada, então ela registrava tudo bonitinho. E depois de uns meses viajando, eles deram uma pausa. E em 3 de junho, eles voltaram pra Flórida, porque um dos irmãos da Gabby ia se formar no fim daquele mês, em Nova York, que não era muito longe, né? Então eles falaram: vamos voltar aqui ficar um pouquinho. Então o plano deles era ir da Flórida pro norte do país em direção ali a Nova York. E eles fizeram umas paradas ali no caminho. Mas ainda na Flórida, o casal até chegou a fazer uma trilha nesse meio tempo, num parque que ficava umas 2 horas ali de distância da casa dos pais do Brian. Essa trilha foi registrada no aplicativo da Gabby, mas só essa, no dia 3. E aí, até o dia 14 de junho, não teve nenhuma movimentação no aplicativo. Existe uma chance deles terem passado de novo pela Carolina do Norte, onde a Gabby tinha morado sozinha quando ela era garçonete, né, lá do restaurante. E porque ficava ali no meio do caminho para eles, entre Flórida e Nova York. Mas, como não tem nada registrado, né, dos dias 3 ao dia 14, não dá para saber exatamente o que eles fizeram. O que a gente sabe é que nesse dia 14, eles já estavam no estado da Virgínia, que ficava mais próximo de Nova York. Eles fizeram uma trilha por umas 2 horas e meia e uns dias depois seguiram para encontrar a família da Gabby em Nova York. Quando eles se reuniram lá, e uns dias antes da graduação lá do irmão da Gabby, ela, o Brian e o irmão decidiram viajar rapidinho pra Pensilvânia, que fica ali do lado do estado de Nova York. Foi tipo uma viagem de despedida antes dele se formar, né? Antes da vida adulta, aquela coisa. Nem o Brian nem a Gabby postaram nas redes sociais nessa viagem, mas o irmão, né, o TJ, postou no Instagram que foi uma das melhores viagens da vida dele e tudo. E aí aconteceu a cerimônia de graduação no dia 25 de junho, e todos festejaram, né, ficaram felizes, né, e aquela coisa bem família, assim. Aí uma semana depois, no início de julho, a Gabby e o Brian entraram de novo na sua van branca para explorar ainda mais os Estados Unidos. Mas ia ser a última vez. A ideia era ir primeiro pro Kansas, ele fica ali no meio dos Estados Unidos, mais ou menos. Então, de Nova York pra lá, dava mais ou menos um dia de carro. E eles deram uma parada em Chicago pra dar uma volta de skate, que era algo que eles curtiam fazer juntos e tal. E no dia 4 de julho, eles já estavam no Kansas. Foi nesse mesmo dia que a Gabby começou a postar as fotos da grande viagem deles. Eles foram para um parque chamado Monument Rocks e tiraram várias fotos lá. A gente vai deixar algumas fotos dessa viagem no site para vocês verem, mas tá tudo registrado também no Instagram da Gabby, que ainda tá no ar e é @GABS e Petito, né, que é o sobrenome dela. Mas essa informação também vai estar lá no nosso site, então só dá uma olhada lá. Não tinha nada na legenda das fotos, era só um carrossel, assim, da Gabby sorrindo, e ela tava, assim, no meio das pedras. Eles foram pro Colorado, eles chegaram lá no dia 5 de julho. A Gabby ia postando uns stories da viagem, tipo stories de pratos, de salada, outro dela segurando um cigarro de maconha, né, tipo, enquanto ela tava ali no banco do passageiro da van, enfim. E aí tem vários destaques aí no perfil dela com alguns registros dessa viagem e deles lá no Colorado.
A Gabi amava postar, mas também passava alguns dias sem publicar nada no feed, né? Alguns posts variavam entre 2 e 4 dias. Mas se vocês verem, todas as fotos são muito bem tiradas, muito bem editadas, bem coloridas, ela bem sorridente, eram bem bonitas assim. E claro que quem estava tirando as fotos era o Brian, né? No dia 7 de julho, eles fizeram outra trilha, de menos de 2 horas, e no dia 10 ela fez um post com uma legenda bem longa que a gente vai ler um pouquinho aqui. Depois da gente começar a nossa primeira viagem pelo país em meu pequeno carro, nós sentimos falta de muita coisa. Transformar esse carro num acampamento foi uma super aventura, mas eu não poderia amar mais o resultado disso. Todos os lugares que esse carro nos trouxe são incríveis. Assim que chegamos nas dunas do Colorado, eu não queria ir embora. E aí ela continua contando que eles tiveram sorte, né, de conseguirem acampar 2 noites por lá e que ela nunca tinha visto tantas estrelas no céu à noite. Ela estava muito grata por ter surfado nas dunas e tudo mais. E nas fotos realmente ela parecia muito feliz e ela continuava registrando as trilhas no app. Uma delas durou 4 horas e meia. No dia 11 de julho, ela colocou no Insta que a próxima parada era Utah. E eles chegaram lá no dia 13 e a Gabi fez outro destaque nos stories que abre com uma foto deles na frente da placa que dava as boas-vindas ao estado. Isso é muito comum também quando você faz road trip, né, essas viagens de carro nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos também, em outros lugares, é muito comum você tirar foto da placa, né, do lado assim da placa, Uhum. pra mostrar, tipo, acabamos de chegar nesse estado, nanã. E aí, naqueles próximos dias, até o dia 18 de julho, ela postou fotos e vídeos deles num parque chamado Zion National Park. E vale dizer aqui que a gente só tá falando dos posts da Gabi porque o Instagram do Brian foi desativado. E também porque era ela que postava mesmo, né? A maior fonte é sempre o Instagram da Gabi, pra gente conseguir trazer um pouco desse histórico, né? Tem uma ideia, né, do que eles estavam fazendo. Como que chama isso? Linha de tempo, É. né, linha de tempo de viagem deles mesmo. E aí na terceira semana ali de julho, né, de 2021, só pra lembrar o ano que a gente tá, eles continuaram em Utah, e aí no dia 31 de julho a Gabi postou as últimas fotos deles nesse parque. Ela parecia muito feliz nas fotos e tal. E a partir do dia 31 de julho, uma coisa muito estranha aconteceu. A Gabi parou de postar no Instagram. Ela só voltou a postar no dia 12 de agosto, quando eles estavam no Parque Arts, ali em Utah. E foi justamente nesse mesmo dia que aconteceu algo bem inesperado. Às 4 da tarde, na cidade de Moab, a polícia recebeu uma chamada de violência doméstica. Uma pessoa anônima disse que um casal estava brigando na rua, em frente a uma van branca com placa da Flórida. A pessoa que ligou falou: o cara estava dando tapas em uma garota dentro da van e depois ele acelerou o carro e até subiu um pouco na calçada. Aí eles foram embora, mas eu tirei uma foto da placa do carro. E sim, né, gente, era a van, né, da Gabi e do Brian. Eles brigaram feio, pelo que a pessoa estava falando ali, então a polícia foi atrás da van. E quando a polícia encontrou o casal, mandou eles pararem o carro, encostarem na beira da estrada. E na hora que eles viram a Gabi, eles viram que ela estava chorando descontroladamente no banco do passageiro. E lá nos Estados Unidos, agora acho que do Brasil tá tendo também, até vai ter aqui em São Paulo, parece, Tá uma grande polêmica da isso. câmera, né, que põe Uhum. no No corpo dos policial. policiais pra poder filmar As as ações e tal. ações. Então, enfim, tinha essa câmera e registrou tudo. E na hora que mandaram o carro parar, né, eles viram a Gabi, eles falaram pra ela ir pro carro da polícia e pro Brian ficar perto da van. Quiseram separar os dois mesmo, pra ver se eles estavam dando depoimentos parecidos, enfim, queria entender o que estava rolando. E o Brian tinha um machucado perto do olho, ele já começou falando que eles não estavam bebendo álcool nem nada, que tinha sido um dia longo. E aí ele disse que a pequena briga deles tinha começado mais cedo naquele mesmo dia, mas que não tinha nada demais, que tinha sido porque ele tinha sujado um pouco a van com barro nos pés, que a Gabi tinha se incomodado com isso. A gente já falou, né, que a Gabi era super organizada, que ela gostava de ter tudo limpo e tal, aquela parte da van. E aí ele disse que depois desse incômodo da sujeira, os dois começaram a tretar, né, começaram a falar de coisas pequenas do relacionamento, mas assim, ele contou de uma forma muito normal, assim, sabe, tipo, foi uma pequena briga. Tipo, imagina, você abre a porta, uma pessoa chorando descontroladamente, ele tá com um pequeno ferimento no olho e ele fala: tivemos uma pequena briga, tá tudo Uma certo. discussão Tipo, normal. não é uma discussão normal. E ele disse que a Gabi estava meio estressada com o blog dela e tal, que ela tinha um blog pessoal, mas que, assim, eles tiveram um bom dia, estava tudo certo, né, deu aquela amenizada.
E aí, quando chegou na hora de explicar a agressão, né, física, porque eles pararam porque alguém, né, teve testemunhas viram ele batendo nela. Ele falou que ele tinha tentado se distanciar dela antes e por isso que ele tinha trancado a van e saído assim com a van. A Gabi tinha ido atrás, ela estava com o celular e estava tentando pegar as chaves da van da mão dele. E foi por isso que supostamente ele tinha empurrado ela, né, como a testemunha viu e falou lá pra polícia. O Brian disse que sabia que ele não devia ter feito isso, mas ele estava querendo afastá-la pra eles respirarem 1 minuto e tal. Ele disse que tinha pego as chaves porque ele não queria que a Gabi fosse dirigir, né, que ela não estava legal, que ela fosse embora. E aí ele falou um negócio curioso. Ele disse que a Gabi estava com o celular e que ele não tinha o celular. Por isso que ele não queria que ela fosse embora, porque ele ia ficar, né, sem comunicação. Mas depois, nesse relato para os policiais, ele falou o número de telefone dele. Então, assim, meio bizarro, mas sim, gente, realmente ele tinha um celular dele. Até porque no perfil dele tinha o download do app AllTrails também, enfim. Cada um deles tinha um aparelho. E aí o Brian continuou insistindo para os policiais que não tinha agredido a Gabi, que estava só afastando ela, gritando para ela ficar longe. E ele admitiu que talvez tenha sido isso que as pessoas viram na rua, porque eles estavam gritando mesmo. E ele disse que a lesão que ele estava perto do olho nele, né, é porque a Gabi tinha pulado nele e bateu nele com o telefone. Que como ela usava anéis, e daí a combinação da sei lá, de pular em cima dele, dos anéis da unha, enfim, acabou causando esse ferimento e tal. E aí nesse vídeo, né, que o policial tá filmando ali o Brian, o policial aponta para os arranhões no lado esquerdo do pescoço e do nariz do Brian, e também para um arranhão perto do centro do rosto e um hematoma e sangramento no lado direito da cabeça dele. O policial Robbins encontrou uma lesão perto do bíceps, né, do bíceps direito do Brian, e ele disse que não estava com nenhuma dor e de que não estava reclamando. Perguntaram também se ele tomava algum medicamento, ele respondeu que não, mas que a Gabby tinha falado para ele um tempo para ele tomar o Xanax por conta de ansiedade. E quando perguntaram se a Gabby tomava algo, ele riu e falou: "Ela é louca". Mas aí logo em seguida disse que estava brincando. E aí perguntaram pra ele, né, tipo: "Ah, por que você dirigiu desse jeito, tal, todo maluco?". Ele disse que ele tinha batido no meio-fio, porque a Gabby tinha virado o volante. Mas que ela mesma falou: "Ah, eu não acredito que a gente tá sendo parado", sabe, tipo, pela polícia. E sobre a alta velocidade, né, que a van estava, ele disse que, acho que era adrenalina de ser parado, da Gabi agarrando o volante e tal. Ele disse que ele estava muito abalado por tudo que tinha rolado. Isso porque, né, o dia tinha sido bom, né, segundo ele. Mas enfim. E ele ficou se desculpando pro policial, que ele estava arrependido de estar dirigindo rápido e tal, e que eles iam voltar pro parque que eles estavam lá há dias, que era o Arts National Park. Bom, agora vamos pro depoimento da Gabi, né, que ela estava com outro policial no carro deles, longe do Brian. Ela continuava chorando muito, estava bem sensível e muito preocupada. Ela disse que tinha sido uma manhã bem estressante com o Brian. Ela disse que eles tinham brigado de manhã e que também houve problemas pessoais. E disse que ela estava distraindo ele de dirigir, né, pediu desculpa. E ela confirmou que eles não tinham bebido álcool e que o gatilho foi que o Brian tinha jogado umas coisas atrás da van e sujado ali a van. Ela explicou que tinha toque e que gostava de deixar tudo limpo, que ela tinha ficado muito estressada, que ela estava trabalhando no computador e aí viu aquela sujeira, não sei o quê. Essa questão do toque foi trazida à tona pela própria Gabi nesse vídeo, né? A gente não tem nenhuma fonte que ela realmente tenha toque, ou enfim, mas ela que falou mesmo. E ela ainda falou que às vezes ela tinha atitudes ruins, mas que ela não queria ser má com o Brian. Ela se desculpava toda hora pro policial e ele tentava acalmá-la. Outra coisa que ela confirmou da mesma forma que o Brian foi que eles tinham ido de carro para buscar refil de água e que eles iam voltar pro parque depois disso, mas aí eles foram parados pela polícia. E sobre a agressão física, ela falou assim: "Ah, pra ser honesta, eu bati nele primeiro". Ela falou mais sobre como estava se sentindo pro policial e falou assim: "Eu acabei de sair do meu emprego para viajar pelo país e eu tô tentando começar um blog. Eu tô estressada e ele realmente não acredita que eu posso fazer isso profissionalmente, então brigamos a manhã toda". Ela falou meio que a mesma coisa que ele sobre a briga ter ficado pior quando ele tinha pego as chaves do carro e não deixou ela entrar na van. E aí a Gabi falou que foi nesse momento que ela começou a dar a tapa nele, né? E ele tinha mandado ela calar a boca. Ela disse que o Brian só tinha reagido segurando o braço dela porque queria fazer ela parar de bater nele. Aí o policial perguntou: "Mas ele bateu em você?" E ela respondeu: "Eu acho que sim, mas eu bati nele primeiro."
Aí ela contou que o Brian tinha pegado o rosto dela e segurado bem forte, mas que ele não tinha dado um tapa. Basicamente, gente, ela ficava defendendo o Brian, né, falando que ela que estava errada, ela que tinha feito as coisas, que ela estava batendo nele quando ele estava dirigindo antes de ser parado, mas que não tinha durado muito tempo. E ela disse que não segurou o volante como o Brian tinha falado. E quando ela ouviu a sirene da polícia, ela tinha falado pro Brian que ele era um idiota, né? Olha o que estava acontecendo ali. O policial perguntou pra ela se ela usava um medicamento, ela falou que não, mas que ela fazia yoga pra ajudar na ansiedade. E aí o policial continuou a perguntar várias coisas sobre o comportamento do Brian, se tratava ela bem, se tinha paciência. Ela respondeu que sabia que ele ficava frustrado com ela, mas que ao mesmo tempo ele também tinha questões de saúde mental. Mas não falou nada sobre isso. E aí o policial, no meio do rolê, ele ligou pra testemunha e ela falou tudo, assim, ela falou: "Olha, realmente eu vi que eles estavam brigando por causa de um celular, que ele não estava deixando ela entrar na van, ela pode até ter dado uns tapas nele, mas assim, ela estava tentando entrar na van e gritava: 'Por que que você tá fazendo isso comigo?'" E que não parecia ser brincadeira, sabe, tipo, realmente parecia que os 2 estavam tretando, que os 2 estavam brigando, tipo, parecia que era uma coisa séria. Quando o policial perguntou para essa testemunha se tinha visto o Brian bater na Gabby, a pessoa hesitou e depois falou: "Ah, talvez", que tinha visto um empurrão, mas não um tapa na cara ou algo assim. A situação toda acabou simplesmente com um dos policiais falando que a Gabby não seria acusada de nada por causa das agressões contra o Brian, mas que os dois passariam a noite separados. Ou seja, quem quase foi acusado de violência doméstica foi a Gabby. O policial aconselhou os dois a não terem nenhum contato um com o outro até o dia seguinte. A Gabby ficou na van, enquanto o Brian passou a noite num hotel no centro da cidade lá de Moab. Nos depoimentos para a polícia, os dois falaram que a briga tinha evoluído do modo verbal para o físico e que os dois eram responsáveis por isso. Agora a gente vai falar sobre um caso paralelo que aconteceu ali nesse mesmo período. No dia 13 de agosto, na mesma cidade ali de Moab, em Utah, a Kylie Schultz, de 24 anos, e a Crystal Turner, de 38, estavam juntas. Elas tinham se casado 4 meses antes. Elas também tinham uma van, viajavam juntas pelos Estados Unidos, e elas também estavam ali em Utah na mesma época que o Brian e a Gabby. Só que elas sumiram, assim, no dia 13, e a última vez que elas foram vistas foi no bar da cidade. Quando o pai da Kylie suspeitou que algo tinha acontecido com elas depois de uns dias, ele decidiu ligar para a polícia. E as últimas informações que ele tinha, né, das duas, é que elas tiveram que mudar de lugar, né, de onde acamparam, por conta de um cara estranho. E que elas estavam meio que com um pouco de medo disso, assim. Só que um amigo da Kylie e da Crystal foi procurar elas e, infelizmente, acabou encontrando os corpos das duas numa região montanhosa de Moab. A causa da morte das duas tinha sido por feridas causadas por arma de fogo, e elas estavam sem roupas da cintura para baixo. Ninguém encontrou nenhum suspeito naquele momento, mas guardem essa informação. Bom, então depois da briga e da noite separados, o Brian e a Gabby se encontraram, voltaram para a van e foram em direção a Salt Lake City, que ficava mais ou menos aí 3 horas e meia de distância. E nesse ponto da viagem, a gente não sabe muito bem o que pode ter acontecido ali. Parece que eles saíram de Moab no dia 13 ou 14, e não dá pra saber porque eles não postaram nada, né? As últimas fotos da Gabby no parque de Utah foram postadas no dia 12 de agosto, no dia da briga. Daí eles foram pra Salt Lake City e, passado uns dias, algo muito estranho aconteceu, gente. O Brian voltou pra casa de avião, de Salt Lake City direto pra Flórida, no dia 17 de agosto. Ele ficou na casa dos pais e simplesmente não avisou os pais da Gabby, porque ele voltou sozinho. A Gabby tinha ficado em um hotel em Salt Lake City, próximo do aeroporto, e o motivo da viagem do Brian a gente não sabe muito bem, provavelmente para pegar umas roupas, né, pegar algumas coisas de casa, porque eles estavam longe há muitos meses, enfim, a gente não sabe direito. Enquanto ele estava na Flórida, a Gabby até chegou a postar o primeiro vídeo da viagem deles no seu canal no YouTube. Foi no dia 19 de agosto. O título era A Vida na Van, começando nossa jornada na van. Nesse mesmo dia, a Gabby postou uma foto no feed dela de dentro da van por uma vista de montanhas. No dia 21 de agosto, o pai da Gabby, o Joseph, conversou com ela por FaceTime. Ele até conseguiu pedir comida para ela porque ele sabia onde ela estava. O Joseph disse que ele não notou nada de diferente na chamada, que ela estava aparentemente bem. No dia 23, o Brian voltou para ficar com a Gabby, e no dia 24 de agosto eles deram um check-out no hotel de Salt Lake City.
Aí no dia 25, a Gabby fez o seu último post no Instagram. E ele não poderia ser mais esquisito. Era agosto, mas ela postou várias fotos com uma pequena abóbora de mentira e a legenda dizia: Feliz Dia das Bruxas. Só que assim, gente, de novo, era agosto. Tipo, não tinha localização no post, não tinha as hashtags que ela usava. E nesse mesmo dia 25, a Gabby conversou com a mãe e ela disse que estava em Wyoming, num parque nacional de lá, que chama Grand Teton. E essa foi a última vez que a Gabby conversou com a sua família. O que se sabe sobre o dia 25 é que a Gabby e o Brian realmente estavam no Parque Grand Teton, porque algumas pessoas que acampavam ali viram eles, né? Até que no dia 27 eles foram vistos em um restaurante. Uma testemunha disse que o Brian foi grosso com uma atendente e que a Gabby estava chorando e pedindo desculpas pelo comportamento dele. Nesse mesmo dia, a Gabby mandou uma mensagem para um amigo no Snapchat e disse que eles estavam indo para Yellowstone, que é outra área ali do parque. Além disso, a mãe da Gabby recebeu uma mensagem falando o seguinte: Você pode ajudar Stan? Eu continuo recebendo suas mensagens de voz e chamadas perdidas. Só que assim, era muito estranho, porque Stan era o avô da Gabby. Tipo, ela não chamava ele de Stan, ela chamava ele de vô, né? De vovô. Era muito esquisito. Tipo, você pode ajudar, né, o vô, né? O Stan, porque continuo recebendo mensagens dele. Tipo, o vô tava ligando pra ela, né? Que esquisito. No dia 29 de agosto, o Brian ligou para a mãe dele, parecia normal, falando de boa. Só que quando eles estavam quase desligando, o Brian começou a ficar meio desesperado e começou a repetir: Gabby se foi, Gabby se foi. Os pais do Brian, obviamente, ficaram preocupados, não entenderam muito bem o que isso queria dizer. Até que o Brian disse que precisava de um advogado, mas não dizia o motivo. Gente, olha. E no dia 30, a mãe da Gabby recebeu outra mensagem que simplesmente dizia: sem serviço em Yosemite. A partir dali, a Nicole ficou muito preocupada e sentiu que tinha alguma coisa de errado acontecendo. No dia 1º de setembro, o Brian voltou para casa dos pais na Flórida com a van da Gabby. Mas nada da Gabby aparecer, né? A mãe dele foi aconselhada pelo advogado a não perguntar o que tinha acontecido e simplesmente manter ele por perto. Nos dias 6 e 7, eles fizeram algo ainda mais aleatório. Eles foram acampar. Gente, sério, tipo assim, Seu filho fala que a Gabby se foi, pede um advogado. ele volta, ele chega sozinho. Muito E aí, estranho. tipo, você vai fazer o que o advogado fala pra você fazer, tipo, oi? Não, mas você vai acampar? Sabe? Enfim, tudo isso enquanto os dias Como se nada passavam. tiver. Como se nada. Cara, tipo, Gente, a tudo bem, a menina, gente sempre cadê? fala aqui, não fale com a polícia sem a presença de um advogado, não. Mas, cara, o teu filho chegou sem a esposa Sim. dele, sem a namorada dele. Noiva, né? A noiva, enfim, e falou que ela se foi, tá agindo estranho. Tipo assim, cara, primeiro vai entender o que aconteceu com ela, ver se ela tá bem, sabe? Acho que é uma questão de humanidade. Muito estranho. Bizarro, mas enfim, eles foram acampar. Então, assim, os dias se passando, os pais da Gabby cada vez mais preocupados, né? Tipo, o sumiço dela nas redes sociais e também sem receber ligações. Até as mensagens estranhas tinham parado. A última vez que a Nicole tinha falado com a Gabby tinha sido no dia 25 de agosto por telefone. E daí, no dia 11 de setembro, ela abriu um BO de pessoa desaparecida na polícia. E aí, foram, né, atrás do Brian. No dia 15 de setembro, o Brian se tornou, né, aquela pessoa de interesse que a gente fala que é o termo que usa lá na polícia, né, pra falar quando uma pessoa tá ali com alguma suspeita e tal. Então, significava que eles estavam ali de olho nele. E aí descobriram que ele tinha voltado pra casa dos pais com a van da Gabby e não tinha falado nada sobre a viagem deles. Um investigador falou numa coletiva de imprensa: 2 pessoas foram viajar, apenas uma voltou e ela não tá cooperando. Então, assim, né, gente? Onde a Gabby tava? Se a viagem era algo super planejado pelos dois, especialmente por ela, né? Essas e outras perguntas começaram a ser feitas ali pela polícia, pela imprensa, né? E, gente, esse caso da Gabby virou uma coisa, assim, gigantesca. Lembrando, né, que 2021 a gente ainda estava vivendo a pandemia, muita gente estava dentro de casa, e acho que até por isso, assim, né, o caso foi ficando muito maior, muito comentado. Vocês não têm ideia do quanto de youtuber, gente, criador de conteúdo, eles ficaram, assim, querendo ajudar, ficaram curiosos, fazendo vídeos, né, principalmente nos Estados Unidos, mas até aqui no Brasil, né?
Sim, foi trend topics. Vocês sempre pediram, desde o desaparecimento dela, quando a gente ainda nem sabia o que tinha acontecido, né? As pessoas pediram muito pra gente falar sobre isso, porque o caso realmente bombou. Hoje tem TikTok, então a coisa vai reverberando pra caramba também. Só que é o que a gente sempre falou na época, né, gente? A gente não vai falar sobre um caso que tá acontecendo agora, né? Tipo assim, acabou de acontecer. Então não fazia nem sentido a gente estar falando sobre isso. É, e aí isso foi gerando uma bola de neve, assim, porque começaram a fuçar nas redes sociais da Gabi, né, e encontraram esses posts que a gente comentou, muita gente foi criando teorias, muitas delas nada a ver, mas outras até meio intrigantes, assim. Começaram a pensar, por exemplo, que o Brian tinha feito alguns posts da Gabi no Instagram. Enfim, só pra vocês entenderem, né, que esse caso era enorme e tinha muitas perguntas aí pra polícia, pro Brian, mas ele continuava quieto em casa e os pais dele também. E os pais da Gabby ficaram muito bravos, né, com o fato dos pais do Brian não ajudar em nada, assim. Eles até abriram um processo, ainda em setembro, acusando os Laundrie de saber detalhes sobre onde a filha dele estava, assim. E eles falaram: "Meu, isso tá causando um sofrimento emocional, sabe, tipo". E é óbvio, gente, imagina, isso é Gente, inaceitável. É inaceitável, tipo assim, o sofrimento que essa família tava e o cara não falando nada. Cara, isso não é normal, sabe, eu entendo você tipo, querer proteger seu filho, mas assim, o mínimo que você tem que conversar com ele nossa. e sei lá, se meu filho faz um né, comete um homicídio, ele vai preso, eu vou Cara, ele vai denunciar. ter que ele vai ter que É, responder por isso, entendeu. É a vida de uma outra pessoa. nossa. Nossa, assim, é muito sofrimento, de verdade, que essa família já estava tendo, porque, de novo, a gente tá falando aqui de uma situação que ainda não sabe o que aconteceu. Então, até então, pô, ela tá desaparecida, ela tá presa, ela tá, né, porque se ela tá presa em algum lugar, ela pode escapar, ela pode pedir ajuda. Sim, Se ela ainda não sempre está há tempo. aparecendo, né, então o que aconteceu? Ela foi assassinada, sabe? Tipo, tudo isso vai mexendo com a cabeça das pessoas e a família só queria, né, encontrá-la logo. E eles mandavam vários e-mails, ligavam e tal, mas a família Laundrie nunca respondia. Em seus depoimentos, tanto Christopher quanto a Roberta Laundrie disseram que eles ignoraram as mensagens a conselho do seu advogado. O pai da Gabby disse: "Me incomoda que eles não estão tentando descobrir uma maneira de ajudar a Gabby a ser trazida para casa. Eles supostamente amam ela, mas tudo que fizeram foi mostrar que eles não se importavam com ela." É isso que me deixa maluca, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar isso acontecendo numa família brasileira, cara. Muito difícil, eu também Sabe, tipo acho. assim, Tipo, ah, cara, quando uma foda-se. pessoa casa, sabe, tipo, como seus pais veem o Beto, sabe, tipo, É, como a família dele vê você. Tipo assim, não existe todo mundo ia isso, ficar desesperado sabe. junto. Eu ia falar assim: "Cara, chama o Beto, vamos procurar ela", sabe, eu não ia nem desconfiar nesse primeiro momento, ia ser tipo assim: "Cara, chama esse cara, vamos descobrir, vamos ver o que aconteceu, tal". Sim, esquisitíssimo. E o povo da internet foi fuçar, né, vocês lembram daquele app de trilha, né, da Gabi, e o Brian também, né, tinha o app Wall Trails, e aí quando o desaparecimento dela começou a ganhar essa proporção surreal, né, os investigadores da internet descobriram o app. E aí começaram a criar mil teorias, mas eles encontraram umas coisas meio estranhas também. Na época que a Gabi já estava desaparecida, e antes mesmo dos pais denunciarem o sumiço, né, a localização dela no app tinha mudado. Alguém tinha trocado a localização dela para Bayamon, em Porto Rico. E o povo da internet acreditava que tinha sido o Brian, né, por ter o celular dela em mãos. Isso era bem estranho para o pessoal que estava ali investigando, e algumas pessoas realmente acreditaram que ela estava lá, até que descobriram outra coisa, que na verdade essa mudança para Porto Rico era tipo na bio dela, no sentido de tipo, de onde você é, sabe, de onde você nasceu, tipo assim, é Cuiabá, né, no meu caso, eu sempre falo. Enfim, mas mesmo assim, né, também não era verdade, também era esquisito, por que que a Gabi ia fazer, né, tipo, enquanto você está desaparecida, você: "Ah, vou trocar aqui meu negócio aqui no meu app pra Porto Rico", tipo, o quê? E outras coisas que as pessoas estavam acompanhando também e foram percebendo, era que os posts da Gabi começaram a ser editados no dia 2 de agosto. A primeira foto da Gabi, no dia 4 de julho, ela foi editada com uma nova frase. E estava assim agora: "Não há melhor lugar que uma pequena casa que construímos." E depois o arroba do perfil do Brian. Começaram a achar mesmo que o Brian era quem cuidava das redes da Gabi e que ele estava mexendo nas fotos e nos posts dela. Em meados de setembro, a polícia liberou o vídeo que a gente falou aqui, que foi gravado pela câmera das roupas da polícia, né? E como vocês podem imaginar, isso causou muito rebuliço.
Mais teorias surgiram e o caso dela ficou mais famoso ainda, porque dava pra ver como ela estava muito abalada no vídeo, né? Ela chorava muito e o jeito que o Brian falava era muito de boa, né? Tipo, tava muito calmo, mas assim, tipo, ele não dava peso, né, pra briga, pra nada. E ela tava mal, né, chorando, desesperada. Então todo mundo se sensibilizou muito pela Gabby, ainda mais sabendo que ela estava desaparecida, né? Coisa esquisita. E se a mãe dela estava certa na suspeita que ela tinha desaparecido perto do dia 25 de agosto, isso já fazia semanas. No dia 16 de setembro, a família da Gabby publicou uma carta aberta implorando por ajuda da família do Brian. Eles escreveram: por favor, se você, Brian ou sua família tiverem alguma decência sobrando, diga onde Gabby está. Diga-nos se estamos procurando no lugar certo. Tudo o que queremos é que Gabby volte para casa. Por favor, nos ajude a fazer isso acontecer. Fecha aspas. Só que no dia 17 as coisas ficaram ainda mais insanas, gente, porque os pais do Brian reportaram que o filho também tinha desaparecido. Ou seja, né, até então a gente sabe que o Brian estava lá com a família, ele não estava falando nada, ele estava tipo escondido na casa e tal, mas na verdade ele tinha sumido desde o dia 13 de setembro. Nossa. Era muita coisa, sabe, rolando assim, era muito insano. Enquanto isso, a internet, né, continuava lá, engajando, analisando os vídeos disponíveis. Ao mesmo tempo que isso é desesperador e é um comportamento na internet que é muito prejudicial, também existe uma parte positiva nessa galera que fica caçando as coisas, que é muita gente olhando para uma mesma coisa e às vezes você consegue encontrar informações realmente relevantes, né, Sim, né, tipo, no momento, tipo, do texto que foi alterado na foto, sabe? São coisas que sim. são relevantes, sabe, pra trazer, pra gente entender, né? Mas enfim. E aí aconteceu uma outra coisa, gente. Uma família tinha acampado no Parque Grand Teton, lá no dia 27 de agosto. E no dia 19 de setembro, eles simplesmente postaram um vídeo no YouTube que eles registraram a van branca da Gabby. E no vídeo, né, a gente até deixa ele lá no nosso site para vocês verem. Dá pra ver uma van branca parada, encostada fora da estrada, e não tinha ninguém em volta dela, nada. Isso chocou a família, né? E eles postaram avisando que a Gabby só podia estar ali, né, em algum lugar daquele parque. Até que, infelizmente, naquele mesmo dia, a polícia encontrou a Gabby. E ela estava sem vida. Ela realmente estava no Parque Grand Teton, em Wyoming. E ela sempre esteve lá, desde que o Brian tinha voltado para a Flórida, no início de setembro. A perícia inicial disse que ela poderia ter perdido a vida já há semanas. Foi um grande choque para os pais dela, enfim, para todo mundo que estava ali, né, procurando por ela na internet e tudo mais. Enquanto isso, as buscas pelo Brian continuavam na Flórida. No dia 21, a polícia confirmou que a causa da morte da Gabby tinha sido homicídio. E aí, no dia 22, o tribunal de Wyoming soltou um mandado de prisão para o Brian. Mas não era exatamente por causa da morte da Gabby. Era referente às atividades dele depois do desaparecimento dela, porque ele tinha usado o cartão de débito dela e tirou cerca de $1.000 da conta da Gabby. E aí, né, gente, foi o primeiro momento ali que teve algum mandado de prisão, alguma coisa pra ele, né? Então os pais dela ficaram um pouco aliviados, por mais que não fosse pelos motivos que eles queriam, né? Mas pelo menos eles estavam sentindo que tá, tipo, tem um mandado pra ele agora, alguma coisa vai acontecer. Em outubro, no dia 12, o resultado da autópsia da Gabby saiu. Ela tinha sido morta por estrangulamento. E nada do Brian aparecer, a polícia estava procurando por ele numa reserva que ficava na Flórida, mas não tinha tido sucesso ainda. Os pais dele começaram a ajudar nas buscas no condado de Sarasota, na Flórida, porque ele frequentava umas áreas da reserva ambiental dali. E ele já estava desaparecido há um mês, ainda por cima. Até que no dia 20, o FBI informou para a imprensa que a polícia tinha encontrado um corpo nessa reserva, junto com itens como uma mochila e um caderno que pertenciam ao Brian. Esse corpo estava numa área que os pais dele, né, sabiam que ele andava, porque era uma trilha de explorar, que ele fazia. E a polícia explicou que só encontraram essas coisas depois de um mês, porque uma parte dessa reserva tinha ficado debaixo de água por causa da época do ano, só que em outubro esse nível baixava. Eles também reforçaram que não tinham identificado o corpo naquele momento e que isso poderia demorar.
Mas, logo no dia seguinte, eles confirmaram que, pela arcada dentária, eles conseguiram identificar que era o corpo do Brian Laundrie, de 23 anos. E depois de um mês, a polícia na Flórida anunciou que a causa da morte do Brian tinha sido suicídio por arma de fogo. No início de 2022, em janeiro, mais detalhes sobre a morte dele foram divulgados e finalmente tiveram alguma luz sobre o que tinha acontecido com a Gabby. O caderno que foi encontrado próximo ao corpo tinha algumas informações bem relevantes sobre o caso. Antes de morrer, ele tinha escrito uma confissão do que teria acontecido com a Gabby. A polícia conseguiu ter certeza de que ninguém além do Brian estava envolvido na morte da noiva. A confissão escrita por ele dizia que tinha sido uma grande tragédia. Segundo ele, a Gabby tinha se machucado no fim de uma tarde. Já estava escurecendo e eles estavam correndo de volta para a van para não ficarem perdidos. Mas aí ela tinha se machucado enquanto corria por um pequeno riacho e ficado ensopada. Como à noite os parques ficavam muito frios, o Brian disse que tinha ficado preocupado. Ele escreveu que ele até tinha tentado levar ela carregando assim nos braços, mas que ela estava tremendo muito, que ela estava com muito frio. Ele tinha tentado fazer uma fogueira, mas ela estava muito mal e não sabia dizer onde estava doendo, tal. Ela tinha chegado a desmaiar de dor algumas vezes, e o Brian até acordava ela com medo dela ter tido uma concussão, né, um negócio na cabeça, assim. Mas aí ele disse que ele decidiu acabar com o sofrimento da Gabby e tirar a vida dela. E depois disso ele tinha entrado em choque, porque ele tinha voltado para a família e ficado em silêncio. A carta é muito pesada e o Brian escreve ali que ele iria tirar sua vida ali naquele lugar, né, onde depois o corpo foi encontrado. Ele escreveu que tinha esperança que os animais atacassem o seu corpo logo depois. Umas outras anotações ali do caderno tinham as palavras kill, né, tipo matar ou mate, e a frase não confie em ninguém. Além dessas anotações, a polícia encontrou aqueles livros falsos que tem um buraco dentro para você guardar alguma coisa e também encontrou acessórios de armas. O Brian escreveu que essa forma dele morrer talvez faria a família da Gabby feliz. E terminou assim: por favor, peguem todas as minhas coisas. Gabby odiava pessoas que jogavam lixo em locais públicos. E além de tudo isso que a polícia encontrou, eles também encontraram uma carta nos pertences do Brian. Era uma carta da mãe dele, não tinha nenhuma data e o conteúdo era muito esquisito. A carta estava fechada no envelope que dizia queimar depois de ler. E tem um trecho aqui, gente. Só quero que você se lembre de que eu sempre vou te amar e sei que você sempre vai me amar. Se você precisar descartar um corpo, eu vou aparecer com uma pá e sacos de lixo. Se você voar para a lua, estarei observando os céus para sua reentrada. Se você disser que odeia minhas entranhas, terei novas entranhas. Os pais da Gabby ficaram chocados com as duas cartas, tanto do Brian quanto a da mãe, né? E eles também lutaram para incluir a carta da Roberta, né, dessa mulher, no processo contra os Laundrie. Lembrando que eles tinham aberto uma ação contra a família do Brian em setembro de 2021, que era baseada na acusação de que os Laundrie sabiam do que tinha acontecido com a Gabby e mesmo assim se recusaram a ajudar. E é estranho porque essa carta tem essa coisa, né, de se você descartar um corpo, nananã. Só que acho que o mais louco é porque o envelope estava escrito queime depois de ler. Uhum. Isso pegou pra mim, assim, porque, nossa, sei lá. Comentem aí o que vocês acham. E, enfim, mas a mulher falou que ela tinha escrito aquilo antes do filho sair pra viagem, que ela nunca imaginou o futuro quando ela escreveu aquilo, o que realmente pode ter acontecido, só que aí o queime Por que depois de queime ler, depois de ler? Não faz sentido nenhum. estranho. Enfim. Em 2022, a mãe da Gabby abriu um novo processo. Essa ação foi contra o curador da propriedade do Brian e a acusação era de morte injusta. O processo, que pedia a indenização de $30.000, defendia que o Brian tinha assassinado a Gabby intencionalmente e que os pais dela incorreram em despesas de funeral e enterro, além de terem sofrido uma perda de cuidado e conforto. Em novembro daquele mesmo ano, a família Petito ganhou o processo no valor de $3 milhões, bem mais que o valor inicial que eles tinham pedido. Em fevereiro de 2024, as famílias Petito e Laundrie chegaram num acordo sobre a segunda ação por sofrimento emocional. Segundo os comunicados das duas famílias, eles chegaram a um acordo para evitar o tribunal para não se desgastar ainda mais.
né, não só emocionalmente quanto financeiramente. Só que os termos da resolução são confidenciais, então não tem como saber como é que foi encerrado esse processo civil. O caso do desaparecimento daquele casal de mulheres que a gente falou mais cedo nunca foi resolvido, apesar de algumas teorias da conspiração terem linkado ele com o Brian na época. Como elas estavam no mesmo lugar, né, que o Brian e a Gabby, ali naquele mesmo momento, os investigadores da internet, né, tinham feito essa teoria que o Brian pudesse ter assassinado outras pessoas além da Gabby. Mas em 2022, a identidade de um suspeito foi encontrada pela polícia ali no caso da Kylie e da Crystal, um cara chamado Adam Pinkswicks. Ou seja, o Brian realmente não teve nada a ver com esse caso. E aí, no início de 2023, o caso foi fechado. Uma das nossas fontes aqui hoje foi esse documentário do Amazon Prime Video que se chama The Murder of Gabby Petito: Truth, Lies and Social Media, que é, né, verdade, mentiras e redes sociais. Tá disponível lá no streaming para quem quiser ver. Os pais da Gabby, assim como a sua madrasta e o padrasto, né, eles dão depoimentos bem emocionantes, assim. É muito triste, né. E o doc também fala muito sobre a comoção que foi, né, até internacional sobre esse caso e tal. E também saiu um filme de ficção sobre o caso ainda em 2022, que chama The Gabby Petito Story, que foi lançado nos Estados Unidos, mas ainda não tem aqui no Brasil. E ai, cara, que babaquice, sabe? Ele tentou fazer o bonzinho com essa história de que ela se machucou, cara. Não, Muito tipo, não esquisito. existe isso, não Que existe. tem que decidiu acabar com Decidiu o acabar com o sofrimento. Quem é sofrimento você dela, exato. Quem é você? pra Não, acabar? tipo assim, você não poderia buscar uma ajuda, você não poderia tentar, não, a coisa mais, sabe? Não faz sentido. Eu acho que eles tiveram uma briga, que deve ter escalado, alguma coisa assim, e ele Uhum. acabou estrangulando ela. Eu acho que foi É algo isso, assim. ou ela se machucou em alguma briga, ele se assustou e percebeu que tinha ido longe demais e foi mais longe ainda. Pode ser também. Ou de fato, sabe, Perdeu o assim, controle. a maneira como ele controlava a vida dela, como ela cara, quando a polícia chegou, ela colocou a culpa nela, ela fez a coisa ela Ela estava já fez a manipulada. situação totalmente como se: "Não, eu que bato nele, não, eu que sou louca, não, eu que tô agredindo", quer dizer, o tempo todo ela se desculpando pelas ações dele, sabe, assim, a coisa toda do celular, sabe, vai saber se eles não tinham, de repente, ele tirou o celular dela e agora Uhum. você, sabe, você vai mexer aqui Porque no ela meu sumia, celular. né, 12 dias, sei lá, um tempo. Exatamente. Se ele não começou a controlar o celular dela, sabe. Super. Então, não existe, gente. Essa história que ele contou, eu não estava lá, é impossível dizer o que aconteceu de verdade, mas essa história que ele No mínimo é contou é muito balela. estranho, é. Em junho de 2024, pouco tempo antes da gente gravar esse episódio, divulgaram 2 cartas que a Gabby tinha escrito para o Brian. Elas também não são datadas, né, mas tem várias coisas problemáticas, né, que a gente pode identificar aí na relação dos dois. Ela escreveu isso: "Você sabe o quanto eu te amo. Por favor, pare de chorar e pare de me xingar, porque somos uma equipe, estou aqui com você." Então ela ainda demonstra que ela se preocupa muito com ele, como ela demonstrava, né, ela sempre estava defendendo ele, então dava pra ver que era bem complicada essa relação aí. A mãe da Gabby, a Nicole, disse que perdoava o Brian, mas não a mãe dele. Ela disse coisas bem fortes num evento que teve em Nashville, que também rolou em junho de 2024. Ela falou assim: "Falo por mim mesma quando digo, Brian, eu te perdoo. Eu precisava me libertar das correntes da raiva e da amargura, e me recuso a deixar que o seu ato desprezível defina o resto da minha vida. Sua decisão de tirar uma vida, a vida da minha filha, acendeu um fogo dentro de mim, uma determinação feroz de proteger os inocentes de serem vítimas de monstros como você." Até hoje, a Nicole e sua família afirmam que os pais do Brian nunca se responsabilizaram pelos atos do filho e que não viram remorso depois do que eles fizeram ou não fizeram com a Gabby no momento em que ela estava desaparecida. A Nicole também já disse que a carta que o Brian tinha escrito era uma mentira, indicando que o que aconteceu com a Gabby não tinha sido nenhuma queda no riacho. Ela também falou que ele quis parecer o cara legal, até mesmo no último instante.
Depois da morte dela, a família Petito criou uma fundação em nome da Gabby para ajudar vítimas de violência doméstica. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.